tarde, seja todo mundo bem-vindo ao nosso Boa programa tarde. Investidor Digital 1212. Aqui, junto a nosso amigo Cadu Carvalho, vamos conversar sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. Cadu é nosso amigo corretor, incorporador, construtor e grande amigo. Grande Boa admiração. tarde, pessoal. Tudo bom? Como é que tá? Vai ser um prazer bater um papo aí com vocês hoje. E realmente falar um pouquinho de uma dor que muita gente tem de conseguir um financiamento, mesmo já tendo um outro financiamento aí no nome, né? Enfim, para quem não me conhece, eu trabalho com incorporação há muito tempo, já ajudei muitas famílias aí a fazer esse investimento, muitas para moradia, outras para investimento. Então, é isso, vamos que vamos. O papo vai ser bacana. Vamos que vamos, será muito bacana. No final, vamos conversar um pouquinho sobre como dar um jeito de ser avaliado financeiramente para você conseguir trilhar seu caminho hacia um investimento imobiliário que seja financeiramente responsável. Meu nome é Ignacio Corrales, eu sou diretor de marketing da Brokers Digitais no Chile, no Brasil. Para quem não percebeu, eu sou estrangeiro, moro no Brasil, casado com brasileira, filho brasileiro, moro no Rio Grande do Sul, pertinho de Gramado, no interior, uma cidade bem tranquila, chamada Três Coroas. Cadu, de onde que você se conecta hoje? Você viaja muito? Vamos lá, já fizemos live do sul até de São Paulo, Brasília, mas hoje eu estou aqui na minha terra, acabei de sair de uma incorporação que a gente vai começar aqui no Riacho Fundo 2, fazendo 104 unidades ali, e agora tô aqui, acabei de chegar em casa para fazer essa transmissão com vocês. E hoje não estaremos sozinhos, seremos acompanhados pela nossa ilustre Vanessa Medeiros. Ela é minha sócia nesse projeto da Brokers Digital Brasil e vamos apresentar ela como ela se merece. Deixa eu procurar aqui o redoble de tambores. Bora lá! Hello. Vanessa Medeiros. Hello. Cheguei aqui uns minutinhos atrasados, problemas técnicos, mas quem sabe faz ao vivo. Estamos aí agora, juntos, novamente. Uhul! Vamos lá. Boa. Um pouco de... Me disse uma coisa. Estão problemas Estávamos sentindo sua falta. Que foi? Problemas embaraçosos, gravidez. Estou embaraçada. Estou embaraçada. Como diz. Gente, é uma aventura esse negócio de brokers digitais. Assim, vocês não têm ideia, não fazem ideia da aventura que é conseguir conquistar, negociar incorporações. Gente, hoje, Vanessa, como já era anunciado, vamos falar um pouquinho sobre financiamento. Como ganhar dinheiro com dinheiro que não é nosso, como conseguir um segundo financiamento, a gente já tem um, etc. Hoje vamos conversar sobre como conseguir um financiamento, mesmo mesmo que você já tenha um outro financiamento. Ser estrangeiro não é complicado. Deixa eu ver aqui. Sabia que meu filho fala melhor português? Mas voltou. Tem sotaque? Deu uma paradinha, mas voltou. Estou eu, vocês. A grande questão é a gente sempre dar um passinho, né, Ignacio? Ajusta uma palavra aqui, aprende uma coisinha nova e vai indo. Pode não ser rápido, mas a constância que vai fazer toda a diferença. Sotaque não vou conseguir tirar em questão. Fala, Vanessa. Olha, esse tema aqui, ele é... O que é esse tema, né? Por que a gente vai falar sobre isso? Porque é um grande impeditivo e ele é uma bomba de fumaça que impede a gente de enxergar com clareza como são as coisas de fato.
Por muito tempo, eu acreditei que não, nessa coisa aqui, ó, acreditei que não dava para ter um segundo financiamento, porque eu estava pagando a minha casa, por muito tempo. E isso foi um dos motivos que fez com que eu não continuasse investindo. Então, acredito que esse tema aqui pode abrir uma possibilidade de muitas pessoas conseguirem investir, porque vão entender a fundo que não é bem assim. Não é porque eu já tenho um financiamento que eu não tenho mais chances nenhuma de conseguir um novo financiamento para continuar investindo. Há casos específicos que talvez sim, você vai entender que, obviamente, não tem como, mas muitas situações a pessoa pode sim continuar investindo, mas ela nem tem ideia, ela não sabe. Por quê? Porque ela acredita que fez um financiamento, acabou a vida, é pagar esse negócio aqui por 30 anos e vamos que vamos. Então, a gente vai falar, vamos desmistificar um pouquinho esse assunto aqui hoje com os nossos colegas. Eu digo que tem gente que definitivamente não pode, porque não quer, outros que podem e façam o necessário, façam os ajustes necessários, e tem outros que conseguem, não sabia que conseguiam, e saem correndo para investir. Esse último caso é você. Tem gente, Vanessa, que sabe que pode investir, e está pronta para investir, está correndo atrás de um investimento. Hoje, a gente não vai falar para eles. Pode escutar, pode aprender e conhecer sobre isso. Tem um segundo tipo de investidor. Aquele que sabe que pode investir, só que está procurando uma oportunidade por ali, por aqui, na procura daquele momento certo. E está procrastinando, perdendo dinheiro sem saber que está perdendo dinheiro. Mas também, nosso foco não vai ser para eles, mesmo que seja muito interessante vocês ouvirem. Vamos enfocar nossas energias no terceiro grupo. Pessoas, como você disse, que não acreditam que elas podem. Pessoas que se auto-eliminam. Pessoas que, como você, acreditava que a casa própria era a primeira e última investimento imobiliário que ia fazer nas vidas. E tem mais de um jeito, mais de uma trilha para chegar na Roma. Entendendo como Roma, aquele momento onde que você não só consegue investir, mas também consegue que o aluguel seja maior que o investimento. Tem gente que consegue isso no primeiro dia. Fala no primeiro dia que entrega o apartamento. Tem gente que consegue no segundo ou terceiro ano. Você sabia, Vanessa, Cadu, vocês sabiam que eu nunca, de todos os meus investimentos, nunca consegui que no primeiro ano ou no primeiro mês o apartamento se me pagasse sozinho? Até agora, nunca consegui. No primeiro mês? Não, assim, no primeiro mês. Tipo assim, recebeu o apartamento, você alugou no primeiro mês, do aluguel não pagava o 100% da parcela do financiamento. Você sabia disso? Não sabia. Não. A maioria das pessoas não sabem disso. E por isso que não é que magicamente os apartamentos se pagam sozinhos. No início, eu acreditava que era mágico. Porque eu tinha um apartamento que realmente nunca tinha pagado o financiamento, a parcela do financiamento, e eu acreditava que os apartamentos se pagavam sozinhos. Eu tinha ganhado uma granona, que a gente vai explicar hoje como é que é isso, graças a um financiamento, ou seja, eu tinha ganhado uma granona sem dinheiro meu. E eu acreditava como que eu nunca tinha pagado a parcela, se pagava sozinho. Logo depois, com o tempo, percebi que no início ele não se pagava sozinho, mas com o tempo foi se pagando sozinho. Ou seja, a parcela do financiamento ficou fixa, porque o meu financiamento era uma parcela fixa, só que o aluguel começou a aumentar. Então, eu, sem fazer nada, o aluguel demorou 2, 3 anos para igualar e logo superar. Então, tem gente que consegue na primeira, tem gente que nem eu, que demora 2, 3 anos. O importante é você entender aquelas variáveis que fazem com que isso aconteça. Então, vamos lá? Bora lá. Eu ia falar que seus investimentos estão no Chile. E lá,
talvez tem diferença de mercado, é um país menor. Eu acredito que aqui no Brasil a gente encontra oportunidades em que a gente já consegue calcular essa variável em que a parcela fica maior do que fica menor, né, a parcela do financiamento do que o aluguel logo de cara. Mas mesmo assim ainda é um bom negócio, como você tem seus investimentos lá. Geralmente no Chile também são as taxas de juros mais baratas, como são aqui no Brasil, porque se você for comparar com taxa de juros de carro, de um empréstimo sem garantia, o empréstimo, a alavancagem com nova garantia ela é muito barata, né? Então isso facilita para o aluguel poder pagar. Sim. Uma taxa de financiamento bancária para um imóvel é totalmente diferente do que o financiamento para um consumo de um carro. Totalmente, mas o que eu estou querendo... Por que isso aqui é importante que eu estou falando? É porque tem muitas pessoas, que eu vejo no Chile, vejo no Brasil, que muitas pessoas desistem, não conseguem enxergar aonde está o negócio imobiliário, porque simplesmente no primeiro mês não conseguiu que o aluguel seja maior ou igual. Claro, no Brasil, como disse a Vanessa, até agora a gente sempre conseguiu. E aí, se não consigo no primeiro mês, eu estou perdendo dinheiro, não é bom negócio assim? Aí que entra o negócio do financiamento. Que ganhar dinheiro com dinheiro que não é meu, dinheiro do banco. Para explicar essa parte aqui, eu vou fazer um exemplo matemático, tá? Talvez vocês vão conseguir me acompanhar, talvez não. Vou tentar simplificar no máximo. Vamos supor, por um instante, que você tem 100 mil reais, tá? Você nem precisa ter 100 mil reais, pode até parcelar a entrada, tem 1.500 formas de pagar a entrada, mas tudo bem, vamos supor que você tenha 100 mil reais. E queira comprar um apartamento de 500 mil. Por quê? 500 mil é um apartamento, porque 100 mil eu disse que ia ser complicado. 100 mil é o 20% de 500 mil. Então você paga 20% de entrada, 80% do financiamento. Beleza? Só que do outro lado você tem uma alternativa B, que é esses 100 mil botar num depósito a prazo, um portfólio de investimento em criptomoedas, pode fazer um portfólio de investimento em ações. E vamos supor que você ganha 10% daquele portfólio no ano. Um ano. O portfólio de investimento que você escolheu, que não é um imóvel, né? Suponhamos que eu coloco esses 100 mil numa bolsa de valores lá e isso me renda 10% no ano. 10% de 100 mil, que é o dinheiro que eu tenho, que é meu, dá 10 mil, não é? Sim. Descontando o efeito, vamos trabalhar sem inflação, só por um instante para fazer a matemática simples, tá? Claro. Do outro lado, você bota 100 mil, compra um apartamento de 500 mil, alavancado, e você ganha 10%. Só que cuidado, você não ganha, ou não, você que tem, quando eu falo ganhar, você tem uma valorização de 10% no valor do imóvel. Ou seja, ele não vale mais 500 mil, ele vale agora 500 mil mais 10%, seria 550. Ou seja, você ganhou 50 mil reais com seus 100 mil reais. 10 mil, portfólio acionário, 50 mil no portfólio imobiliário. Este é o poder do alavancagem de ganhar dinheiro com dinheiro que não é seu. Você está alavancado. Isso que eu acabei de falar, tem muita pouca gente que consiga enxergar. Teve uma história que eu estava tomando um café com alguns amigos. E eles, não todos, mas a maioria dos meus amigos, do meu círculo perto, eles consegui convencer eles de investir. Tá? Maioria, tipo 70%. Eu estava numa mesa com 5 amigos, todos eles tinham investido, alguns deles têm mais de um apartamento, alguns tinham 2, outros tinham 5. E, gente, era uma concorrência, não por saber quantos apartamentos você tinha,
Era uma concorrência para saber quem que estava mais endividado. É isso. Quando você entende o raciocínio, faz muito sentido isso. Porque você está ganhando mais dinheiro em cima do dinheiro do banco. É isso. Muito legal. Isso me leva, não sei se vocês querem comentar alguma coisa em relação a isso, senão a gente vai no próximo painel. Na realidade, isso que o Inácio está explicando aqui tem tudo a ver com como é que você consegue um financiamento, já tendo um financiamento no seu nome. Isso está inteiramente ligado. Porque quem não saca isso que o Inácio acabou de falar, não vai entender por que ele consegue um outro financiamento. Vai se ligando. Então, o caso da pessoa que tem 100 mil e ela investiu na bolsa, ela pode, ter determinado investimento, ela rendeu 10% do valor que ela investiu. Então, ela ganhou 10 mil. Mas se ela tivesse investido num apartamento de 500 mil, ela teria, e esses mesmos 10% de valorização, teria rendido para ela não 10 mil, mas 50 mil reais. Aí vai ter pessoas que vão falar, mas eu não tenho 100 mil. Eis a questão. Para você fazer 10% de valorização em algum outro tipo de investimento, que não seja um imóvel, sobre 100 mil, você precisa, para ter 10 mil de faturamento, você tem que ter os 100 mil. Boa, Vanessa. Diário, você não precisa ter os 100 mil, porque você vai parcelar a entrada. Então, segura esse raciocínio, pensa junto com a gente, que daqui a pouco as peças do quebra-cabeça vai se montar e você vai enxergar a imagem. Segurou essa informação? Entendeu? Vamos prosseguir, que tem mais algumas peças para você entender por que você pode continuar investindo. Se você tem financiamento, e você vai se enxergar em que situação que eu posso. Boa, eu vou tomar nota dele, que é muito bom. Agora, complementando, olhando para um lado oposto, de quem tem muito dinheiro, se você, ao invés de pegar emprestado, você quer pegar 500 mil e comprar aquele apartamento, você só ganharia 50 mil de valorização. Mas se você tem a capacidade de se endividar com uma dívida boa, que é para você investir no apartamento, você compraria 5 apartamentos. Então, para a pessoa que tem dinheiro, não quero fazer uma alavancagem. Beleza, você só vai ganhar 50 mil, mas se você pode e consegue ter essa capacidade financeira para financiar 5 e dar a entrada de 5 apartamentos, você vai ganhar 250 mil. Então, vale a pena. Claro, a competição é quem tem mais dívida boa, né, Ignacio? Não é quem está mais endividado no cartão de crédito, né? Vamos falar sobre isso. Que tipo de dívida a gente estava discutindo, conversando e brigando naquele café que eu estava tomando com os meus amigos, porque não é toda dívida que é igual, não é toda dívida. Tem diferentes produtos financeiros no mercado de empréstimos no Brasil que fazem muita diferença uma com a outra. Então, bora falar um pouquinho sobre máxima alavancagem, máximo retorno. E aí eu queria que você, Gadu, explicar um pouquinho qual que é a diferença entre alavancagem de financiamento hipotecário, financiamento de venda, versus um financiamento de um carro que você estava falando bem no início da nossa transmissão. Vamos lá. Quando você faz um financiamento de um carro ou de um imóvel, os bancos, eles têm uma capacidade que eles podem emprestar para você de parcela. Os financiamentos de carro, geralmente você vai financiar em muito menos tempo. Então, se você pega uma parcela de R$1.000, você vai pagar em 60 vezes, você vai pegar um carro de 60 mil. Não, é uma nota minha, não se preocupe, que eu tomei nota do que a Vanessa falou, muito bom. Desculpa desconcentrar vocês. E com relação a você pegar um empréstimo para um apartamento, você vai conseguir pagar em 420 meses. Então, aquela mesma parcelinha, você vai conseguir pegar um valor muito maior de crédito. Então, é isso. Primeiro, o volume de dinheiro que você consegue é muito maior, né? Agora, o que eu penso também com relação ao máximo alavancagem? Tem gente que quer dar tudo de entrada porque quer se livrar da dívida.
Tem muita gente que tem a mentalidade, eu quero quitar meu imóvel o mais rápido possível. E eu teria um certo cuidado com isso. Porque se você tem a garantia que o aluguel está pagando ali as suas parcelinhas, você está ganhando o dinheiro de verdade com uma valorização, né? E você pode usar o crédito que você tem, que seja para comprar um novo apartamento, que é muito o que a gente está querendo falar aqui. Você pega o crédito que você tem, se alavanca na compra de um outro imóvel e você ganha a valorização de um outro empreendimento. Então, o que a gente quer mostrar aqui é que quanto mais você conseguir, que você pode pegar um empréstimo para investir em um apartamento, que você deve, que você vai ter o máximo de retorno na valorização dos imóveis que você comprar. Agora, olha que interessante, a gente separou aqui 3 grupos, 3 situações em que e você pode ser que se encaixe em uma delas. Existe uma realidade em que a pessoa ela comprou a casa dela e ela utilizou o máximo da sua capacidade de financiamento para construir onde ela vai morar, porque quando ela vai morar na casa, ela quer o máximo do conforto. Então, eu quis piscina, eu quis um quintal grande para ter cachorro, eu quis um lote maior, enfim. Nessa situação, eu já cheguei no máximo da minha capacidade de financiamento e eu estou morando dentro do meu financiamento, que é a minha casa. Existe essa primeira situação. Existe, aliás, são 2 situações. Existe a pessoa que fez um financiamento, não entendeu que a capacidade dela de financiar é maior e ela não sabe que ela pode pegar um outro investimento, então ela parou ali no primeiro e ela acha que tem que terminar aquele para fazer um outro. São essas 2 situações. O mais comum aqui é a pessoa que decidiu por morar dentro do seu financiamento. Então, essa pessoa que está assim, ela usou os 30% do potencial de gasto, de parcela, de pagamento de parcela dela, para construir a casa dela. Como é que essa pessoa vai poder ter um outro financiamento? Já começando a entregar o ouro, nós temos 2 caminhos. Inácio, me corrija se você lembrar de mais algum. Vai. Tem casos em que a pessoa já está pagando esse financiamento há algum tempo e nem se tocou que esse empreendimento dela já vale muito mais do que quando ela começou a pagar. Às vezes a pessoa está pagando há 5, há 10 anos e ela não sabe, há 8 anos, ela não tem a mínima ideia de quanto é que de quanto que se valorizou nesse tempo que ela estava pagando. E ela não se tocou que ela amortizou dívida também durante esse tempo que ela estava pagando as parcelas. Ou seja, quando o meu imóvel se valoriza, porque passou-se um tempo, e quando eu amortizo a dívida, porque eu fui pagando as parcelas, eu tenho um crédito com o banco. Um patrimônio. Um patrimônio que me permite o quê? Boa tarde, Alex. Que me permite continuar tendo acesso a financiamento. Essa foi a minha realidade, inclusive, que por muitos anos, eu quitei minha casa em 11 ou 12 anos, mas durante 11, 12 anos eu não imagino que eu fui atrás de outro financiamento. Por quê? Porque na minha cabeça eu tinha que terminar de pagar esse financiamento para depois. Quem me ensinou diferente foi o Inácio. Então, essa é a primeira situação. Que você pode, sim, existe uma trinca nesse paredão que você está enxergando que você pode atravessar. Segunda trinca que pode ter aí, que permite você atravessar do outro lado. Quem está para o lado de lá está investindo. Quem está para o lado de cá acha que não pode mais. Inácio fala sempre aqui com a gente que, se tratando de matemática financeira para comprar bens emocionais, não existe matemática financeira que feche, que bate. Não existe. Se você se decidiu colocar corda no pescoço para comprar a tua casa, está decidido, é uma questão, não tem certo, não tem errado. Mas é uma decisão. Você
pode sim decidir por outro caminho e viver muito bem. Não é porque você, por exemplo, vai abrir mão de ter uma casa própria para continuar tendo acesso a financiamento, tipo, alugando a sua casa, que você precisa morar mal. O Inácio é prova disso. Ele mora numa casa super bonita, muito confortável, porque ele optou por não construir agora, poder morar bem e continuar tendo acesso ao financiamento. Então, essa é uma segunda possibilidade. Inácio, que sempre fala muito disso, me fala aí se... Vamos lá. Nisso que a Vanessa está falando, quando o imóvel valoriza, o banco ele tem um teto que ele pode emprestar para aquele imóvel, independente da renda da pessoa. Então, se a pessoa financiou o imóvel hoje, daqui 5, 10 anos, que é a intenção, ele está valendo mais, igual o Ignacio falou, ela construiu um patrimônio. E se ela refinancia, ela consegue pegar aquele dinheiro para ela. Que, na realidade, isso ajuda até com o pagamento de outras entradas, né? Não é tanto a questão do financiamento, mas ele cria um patrimônio que pode ser utilizado no pool de investimentos imobiliários que você tem, né? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo da ópera e deixar a gente pronto para o próximo passo. Assim, ó, um financiamento de uma vivenda, os juros deles são muito mais baratos que um financiamento de um carro, por exemplo. Por quê? Porque o financiamento de um imóvel, ele é exclusivamente para comprar aquele imóvel. E aquele imóvel fica ignorado, fica em garantia caso você não pague a sua parcela. O negócio do banco não é ficar com imóveis que não são pagos, é um problema para os bancos. Por isso que ele é exigente em qualificar uma pessoa para aprovar ou recusar um crédito ou um financiamento. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Como sempre continuar fazendo mais investimentos, um tras outro, tras outro, tras outro. Ou de forma simultânea, dependendo. Então, portanto, como a garantia é maior, você tem um juro menor. Por isso que investimento imobiliário, de certa forma, é tão rentável. Por isso, quando a gente estava competindo para quem saber quem que estava mais endividado, eram dívidas boas, não dívidas ruins. Uma dívida ruim é aquela que você gasta, fica endividado e não lembra o que você comprou. Não lembra. Em que eu gastei isso aqui? Um cartão de crédito, gastei demais, agora estou endividado. Comprei comprei uma carteira, comprei um sapato, comprei presentes de Natal em excesso. Aí você não lembra em que você investiu. Isso é dívida ruim. E abrir uma casa, Inácio, é uma dívida ruim ou uma dívida boa? A resposta é depende. Se você vai morar na sua casa, você vai ficar endividado. Claro, vai construir patrimônio e vai alavancar. Só que você vai ficar por um tempo bem apertado e, sei lá, comprometido sua capacidade de financiamento. Você vai ter que esperar até o seu imóvel valorizar e você conseguir amortizar quanto mais rápido possível para ficar com um patrimônio positivo, tal que seu fluxo de efetivo, que é a total da sua renda descontado a parcela de todos os seus financiamentos, fique positiva. Então, como que eu consigo investir e reinvestir e fazer? Bom, a sua opção é atrasar o investimento da casa própria e optar por um investimento com um claro propósito daquele investimento imobiliário alugar, ser alugado, tal que você não tenha a dívida, mas também tenha a renda, ou seja, você equaliza ou recupera de forma instantânea sua capacidade de financiamento, onde você tem a dívida, mas também tem o ingresso, a renda. Entendeu? Você tem a parcela, o aluguel, entendeu? E fica equalizado, equilibrado. Se a isso você ainda adiciona o fato que o imóvel vai se valorizando e vai se amortizando, fica muito mais rápido, muito mais fácil conseguir repetir o processo e repetir o processo e repetir o processo. É impossível fazer isso com a casa própria? É.
É possível, só que mais devagar. E o tempo, nesse negócio imobiliário, joga ao nosso favor ou a nossa contra. Quem está investido, quem investiu já, está quietinho, guardadinho, esperando que o imóvel se valorize. Que o preço dos apartamentos que ele investiu, ou a casa que ele comprou, se valorize. Quanto mais rápido, melhor. Quem ainda não investiu, fica bravo. O governo subiu os preços novamente. Está caro demais. Não dá para comprar. O sonho da casa própria acabou no Brasil. Não dá para comprar mais. Antes era bom, hoje não é mais. Antes se pagava sozinho os apartamentos. Hoje não, está muito difícil. Esse papo eu escuto desde que sou criança. É sempre igual. Quem investiu hoje, gostaria de perguntar se ele opina a mesma coisa daqui a 10 anos. Se daqui a 10 anos você acha que vai ser mais caro que hoje, então hoje barato. Tá ligado? Concordo. Então, vamos lá. Como que Posso? funciona esse negócio do aparelho financeiro? Pode complementar tudo, me deixa voltar aqui, tá bom? Só para complementar um pouco da questão de como o banco enxerga isso no Brasil, né? Se você tem um aluguel a mais, se você tem uma renda que está crescendo, ele vai fazer a tua análise sempre pela renda. Então, quanto mais você consegue colocar aluguéis ali, mais você vai ter capacidade para liberar pelo menos 30% do que você colocar. Claro, formal, o banco libera para você. Continua aí, depois eu volto. Claro. E justamente entrar nesse assunto aí, para ser mais, um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais detalhista, e não ser criticado de superficial, tá? Com isso falado, você pode entrar em fazer uma análise financeira detalhado de você. Não meu, não da Vanessa, não do Cadu, não do planeta, o seu, tá? Porque eu obviamente, como estou ao vivo, obviamente, como eu preciso falar de um jeito mais geral. Vou tentar ser mais detalhista e mais técnico nas informações, tá? Mas de um jeito talvez lúdico e simplificado. Vamos lá, vou tentar. Um banco ou entidade financeira sempre vai te prestar toda vez que você consiga demonstrar que você consegue pagar a parcela do investimento ou do empréstimo que você quer assumir. Acabou. Vou repetir, tá? Um banco vai te prestar, vai aprovar um financiamento para você toda vez que você consiga demonstrar que consegue pagar a parcela do financiamento, do empréstimo que você está pedindo. Agora, então, a seguinte pergunta é, bom, mas quanto que é, tem que ser essa parcela? Como que eu consigo demonstrar isso? Então, vamos lá. Uma entidade financeira, um banco, vai te emprestar até aproximadamente o 40% da sua renda bruta. Não bruta de você ser bruto, não. Bruta de total, ok? Todas sua matriz de renda. Não só aquela oficial, todas. Que você consiga demonstrar. Não aquela conta 2, aquela que seja verdadeira. Aquela que você pagando imposto, tá? Se você não quer pagar imposto, tem uma caixa 2, então você ganha por um lado, mas perde por outro, tá bom? Então, tudo tem custo de oportunidade. Então, tá. Ele vai te emprestar, então, 40% da sua renda bruta. Só que desse aquele 40%, só um 25% é para a parcela do financiamento na vivenda, de um apartamento, de uma propriedade. O outro 15% é para você utilizar em cartão de crédito, sei lá, pedir um empréstimo para qualquer coisa, de livre disposição. Um consumo, crédito de consumo, para comprar malas, sei lá,
Fazer o quê? Como chama aquelas Louis Vuitton? Como se chama? Louis Vuitton. Aquelas Louis Vuitton que você diz aí. Então, pronto. Então, aquele 25% é o valor da parcela que você não pode. Vamos simplificar o cálculo para você calcular assim, bem de uma forma bem geral, tá? Fácil e rápida. Quanto você vai conseguir de empréstimo? Então, tá. Pega a sua renda bruta, multiplica ela por 50 e este mais ou menos é o valor do financiamento que você vai conseguir. Então, se você ganha 10 mil reais, você aproximadamente 10 por 50 dá 500. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu garantir com a calculadora. Isso aí, se a pessoa conseguir o prazo máximo, é isso mesmo. Agora, se a pessoa for deixar muitos anos para investir, acaba que reduz um pouquinho. Não, claro, é aproximadamente 50, tá? Tem gente que chega até 60, tem gente que chega a 40, tá? Mas, na média, no meio termo, tá em 50. Agora, que você consiga 500 mil, pode ser, como eu disse agora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por quê? Porque a parcela daquele financiamento de 500 mil, mais ou menos, vai ficar em torno a 2.500, 2.700, dependendo dos juros e do prazo que o Cadu acabou de familiarizar aqui. Então, 10 mil, 25% aproximadamente é 2.500, 2.700, 2.000. Aí você está justinho, bem justinho, tá? O ideal seria não me sobreendividar e ganhar um pouquinho a mais ou comprar um apartamento um pouquinho mais barato. Não leve as suas finanças ao limite. Não compre um apartamento de 500 mil. Compre um apartamento de 350, 400 e fica de boa. Ah, mas ninguém ganha 10 mil reais no Brasil. Tem muita gente que ganha 10 mil, mas concordo com você que tem gente que não ganha 10 mil. Não é todo mundo que ganha 10 mil. Desculpa. Não é todo mundo que ganha 10 mil. Então, você tem que, com essa matemática que eu acabei de fazer, você consegue mais ou menos calcular o valor da propriedade que você quer comprar. Tá? O problema, e com isso entrego a palavra, é que quando você ganha 10 mil, você está desesperado para comprar uma casa para morar de 500 mil, e se puder conseguir uma casa de 600 mil, vá pela casa de 600 mil. E você fica com uma parcela de 3 mil, 3.500, complementa a renda com a sua família, e fica até aqui. Depois acontece qualquer coisa e você não consegue pagar. Para você conseguir sair dessa, você tem que aumentar seu salário de 10 mil para 15 mil. Para a sua capacidade de financiamento, ou sua casa de 600 mil, 500 mil, tem que passar para 900 mil para conseguir o financiamento. Pode acontecer, mas vai demorar muito tempo. No contrário, quando você compra um apartamento para investimento, o aluguel, se for mais ou menos 2.500, 3.000 reais, e a gente já conseguiu investimentos onde que o ingresso, as rendas, são 4.500, 5.000, e a parcela é 2.500, 3.000, você já fica bem por cima. Aí, essa renda entra na sua matriz de renda e o financiamento, essa parcela de 2.500, também entra. Ou seja, as contas batem. Você tem patrimônio e você tem renda bruta positiva. Sacou? É uma explicação um pouquinho financeira. Por isso que se você não entendeu nada do que eu falei, pergunte, abre a boca, bota a boca no trombone, não entendi, não concordo, o que vocês estão falando? Quem não pergunta não aprende, quem não aprende fica no mesmo lugar. Tem gente que vai falar assim, eu não entendo, o que é vantagem para mim deixar de pagar aluguel, deixar de ter a minha casa, pagar a parcela do financiamento da minha casa, para morar de aluguel. O banco não vai ver que eu estou pagando aluguel? O dinheiro está saindo?
Isso é bem interessante, porque o banco não olha aluguel. Ele não entende como comprometido o que você paga de aluguel. Mas se você está pagando a parcela de um empréstimo que está vinculado com o banco, ele vai considerar. Então é muito mais saudável para o investidor pagar o aluguel, porque não vai comprometer a renda dele. Isso. E morar de já o aluguel. aluguel que paga a parcela do financiamento, ele é considerado como parte da sua renda. Mas aí vai ter outra dúvida. Pô, mas como parte da minha renda se ele tá sumindo lá na parcela do financiamento? Está sumindo porque ele está pagando, ele não está vindo como renda para mim. Só que você não está enxergando que este sumindo some da tua visão, mas não some da visão do banco. E, na realidade, ele não vai para a lua. Ele vai para um negócio chamado patrimônio. O banco entende que quando você tem um aluguel que paga a parcela do seu financiamento, é como se fosse uma poupança que todo mês vai ir para onde? Para o teu patrimônio. O banco está mais ligado no que acontece de bom aí nas suas finanças, talvez, do que a própria pessoa. Então, se esse dinheiro está indo para o meu patrimônio, quer dizer que eu tenho como continuar tendo acesso ao financiamento, porque o banco sabe que aquilo é uma espécie de garantia. Garantia. A pessoa que tem patrimônio, ela tem garantias que pode fazer com que ela continue tendo acesso ao financiamento. É mais ou menos essa a linha de raciocínio. Um exemplo de um empreendimento que eu fiz, só para finalizar minha... Sim, por e favor. dá para ver as duas realidades, assim. Teve um cliente que queria comprar lá, que tinha um contra-cheque de uns 20 mil reais. Só que ele, de receita, né? Beleza, ele ganha bem, conseguia financiar aparentemente tranquilo ali um apartamento que eu estava fazendo na casa dos 300 mil. Porém, servidor público, ele tem uma facilidade muito grande de pegar empréstimo, ele descontado em folha. Então, a pessoa pode pegar para viagem, por qualquer coisa, e tinha vários descontos de dinheiro que ele tinha pego. Ele reduziu completamente a capacidade e não conseguiu nada de financiamento, porque ele já estava todo comprometido. Boa. Olhando para o outro lado, um cliente que estava ganhando menos... Você está falando disso aqui, dívidas boas, ele comprometeu sua capacidade de financiamento porque ele estava endividado com dívidas ruins. Isso, exato. Então, tem um outro cliente, por exemplo, que ganha 10 mil reais, que é um exemplo de um investidor no prédio que eu vendi no último, que o apartamento que ele comprou tinha uma parcelinha de 1.000 e pouquinho, 1.500 reais. Só que o banco, quando foi fazer a análise financeira dele, liberou até 30% para ele, porque não tinha dívida nenhuma. Então, assim, ele liberou para ele de parcela até 3 mil. Só que o que precisava no meu empreendimento era 1.000 e pouquinho. Ele podia ter comprado 2, mas não comprou. Mas essa... É isso aí. Então, como que você vai construindo patrimônio sobre patrimônio sobre patrimônio? Você pode fazer aquela estratégia de ciclos e superciclos, que eu sempre falo nas aulas, onde que você compra o primeiro para alugar, logo de terminar de pagar a última parcela da entrada. A maioria das pessoas acham que para conseguir um novo financiamento tem que pagar a última parcela do financiamento. Isso é um erro grotesco. É a última parcela da entrada. Se o aluguel bate com a parcela do financiamento, você começa a pagar o financiamento do segundo e repete. Para quando você está pelo ano 6, 8 ou 10, você já amortizou parte importante do primeiro apartamento e valorizou muito o primeiro apartamento. Daí você pode vender o primeiro apartamento e utilizar esse patrimônio que você ganhou, onde você recupera a sua poupança, amortização e valorização, tudo junto, pega para cá e reinveste. Aí você compra 2 ou 3 de forma conjunta, entregando a entrada de mais de um apartamento ou entregando uma entrada maior para um novo apartamento. Por que é bom entregar uma entrada maior, de 30%, 40%, 50%? Porque quando você entrega uma entrada de 50%, a diferença entre aluguel e parcela fica muito grande. E aí você consegue fazer um tras outro muito rápido. Né? E logo depois, se você sonha com sua casa própria, daqui a 10 ou 15 anos,
você vende seu patrimônio completo e compra a casa dos seus sonhos, ou parte do seu patrimônio e compra a sua casa própria. Como agora a casa própria não está endividada, porque você comprou à vista, ou com 80% de entrada, então você agora continua investindo no apartamento. Entendeu? E assim, cara, eu conseguiria falar sobre esse assunto o dia todo, mas o tempo é escasso e é isso. Não sei se a gente conseguiu realmente contemplar esse assunto aqui. É por isso que a gente vai convidar vocês para uma análise financeira mais profunda, para desenhar a sua própria estratégia financeira. Nós temos uma equipe de analistas financeiros, são pessoas que trabalharam no banco, não são corretores, e vão analisar você financeiramente. Primeiro, a análise financeira, se você é aprovado, pré-aprovado, etc., baseado no valor que você foi pré-aprovado de forma financeiramente responsável, se você quiser, pode olhar alguns investimentos que a gente encontrou, onde que a parcela do financiamento é maior. Desculpa, o aluguel, a renda do aluguel é maior do que a parcela do financiamento baseado na estratégia que a gente definiu junto com você, com aquele analista financeiro. E Vanessa, como é que a gente consegue fazer essa reunião? Deixa eu ver se eu consigo achar o link aqui. Quem está no Instagram, aqui, manda mensagem no direct que a gente responde. Quem está no YouTube, pega o link que o Inácio vai colocar agora aí. É uma reunião gratuita, onde a gente vai entender a sua situação financeira. E a partir daí a gente vai estudar quais são as oportunidades que a gente tem, que estão dentro dos 3 principais princípios aí que nós entendemos ser inegociáveis para que um apartamento gere renda passiva para você, ou seja, ele se pague sozinho com o próprio aluguel. E aí nós temos isso negociado com incorporadoras já, e aí a gente só precisa, antes de fazer negócio, entender se você está pronto para fazer negócio. A gente não quer, não vai enfiar goela abaixo nenhum apartamento em ninguém. Só investe quem pode, de forma financeiramente responsável. É isso. E se não consegue investir, e isso que é interessante, Vanessa, desculpa interromper, quem não consegue agora, no mínimo dos mínimos, sai daquela reunião com uma estratégia clara para conseguir investir, ou seja, corrigir aquele, talvez é um carro que você acabou de comprar, talvez é um cartão de crédito que está muito alto, talvez você está utilizando a linha de emergência e não sabe que isso afeta seu comportamento e tira pontos da sua... Ixi, esqueci o nome agora. Falo toda hora desse negócio. Score bancário. Score bancário. Isso. Pontuação bancária, para quem não sabe o que é score. Não é score, é um score. E o melhor de tudo disso é que isso é de graça. É só você falar que tem uma pessoa qualificada te ajudando, te dando informações valiosas para você conseguir realmente fazer um investimento, conquistar sua liberdade financeira a 0 custo. É só clicar aqui no link e, enfim, fazer o que a Vanessa falou, que a gente vai ajudar vocês. É isso, espero ter ajudado, espero ter esclarecido as dúvidas. Qualquer dúvida, manda no direct e a gente responde também. Um abraço. Forte abraço, a gente se vê semana que vem com mais programa Quem é esse Investidor Digital 2T2, onde a gente conversa sobre como investir em apartamento, fazer que eles paguem seus sonhos de forma financeiramente responsável. Até a semana que vem. Bye, bye. Tchau, tchau. Cadê o vídeo? Perdi o vídeo. Aqui, achei.